Amigos e amigas, vamos a um momento especial nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 6 no Instagram. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. No YouTube é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem ainda o endereço com muito texto para você pesquisar, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu deixo muito texto porque eu sou formado em letras pela Faculdade de Filosofia de Colatina, então gosto de escrever e coloco no blog, onde eu tenho mais espaço, muita informação. Então você que gosta de pesquisar, vai lá. Notas catequéticas. Eu gosto de pesquisar e pesquiso no canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Então vou passar para vocês aqui algumas informações sobre sanação da raiz, perdão ao ofensor, sacramentos da Igreja Católica, medo da morte, milagres. Vamos lá então, pesquisei. E você também pode pesquisar no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diariamente no YouTube, na internet. Humildade. Na Bíblia, Jesus fala que felizes são os pobres de espírito. Aí você pode pensar, o que são pobres de espírito? Essa expressão significa a pessoa humilde. Pobre de espírito é a pessoa humilde, que não é orgulhosa, não é prepotente, não é arrogante. O pobre de espírito põe a esperança em Deus, que é a sua segurança e fortaleza. Sacramentos da Igreja Católica. Jesus instituiu 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. São eles o batismo, crisma ou confirmação, Santa Eucaristia, confissão, penitência ou reconciliação, é o mesmo sacramento, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Os sacramentos nos acompanham do nascer até a morte terrena. São os sinais visíveis da graça invisível de Deus. Escritos do Papa. O Papa, que é a liderança maior dos católicos no mundo, pode escrever vários tipos de documentos destinados aos fiéis católicos. Pode ser aos leigos, aos religiosos, aos bispos, aos padres, a todos. Entre esses escritos estão encíclica, bula pontifícia, exortação apostólica, um discurso, uma alocução, um decreto. No Novo Testamento, Jesus diz que o Espírito Santo ensinar-nos a outras coisas. E essas informações podem ser passadas por documentos papais. Depois que ele ouve os bispos, os cardeais, os padres. Então, está aí essa informação. O Espírito Santo ensinar-nos a outras coisas. E nós vamos aprendendo com o tempo. Outras coisas que não puderam ser passadas no tempo de Jesus fisicamente na terra. Perdão. Você já perdoou alguém? Já foi perdoado também? Olha, perdoar uma pessoa não é, muitas vezes, esquecer o que foi feito. Às vezes a pessoa foi muito ofendida, né? Mas tem que perdoar. O ser humano possui coração e decisão. Deus olha para a cabeça do cristão, a decisão, e não para o coração, que é o sentimento. Tomando a decisão de perdoar, o fiel age corretamente. Posteriormente, com o tempo, o coração vai sendo curado das feridas. Quanto maior o perdão dado por um fiel a um ofensor, maior será o seu mérito diante de Deus. Vamos falar sobre Moisés. Moisés é um grande personagem do Antigo Testamento. O profeta Moisés foi o grande instrumento de Deus, usado para libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito. O povo escolhido.
ele comandou toda a saída da terra estrangeira rumo à terra prometida, na qual, no entanto, não chegou a pisar e conquistar, deixando essa façanha para o seu seguidor Josué. Então, Moisés não entrou na terra prometida, ele foi para Deus antes da penetração na Terra Santa. Sanação na raiz. Você sabe o que é sanação na raiz? O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, explica. Ele diz que quando um casal vive junto há muito tempo e um deles quer oficializar o casamento, mas outro não quer, o problema pode ser levado ao bispo da diocese. Estudando a situação, o bispo pode autorizar o integrante que quer casar oficialmente a comungar, mesmo que não tenha havido esse matrimônio oficial. Então, procure o bispo para se informar. Cada caso é um caso. Medo da morte. Você tem medo da morte? Já pensou alguma vez nisso? Eu acho que toda pessoa já pensou alguma vez, né? Medo da morte não é falta de fé. Isso pode acontecer com muitos cristãos. A falta de fé é não crer em Deus Pai, não crer em Jesus Cristo e não crer no Espírito Santo. O Deus único em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Deus único em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas numa só, formando, né, uma divindade, que é aquela que nós professamos nossa fé. Para fortalecer a fé, o fiel deve sempre pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Repitamos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Por exemplo, na hora da Eucaristia, na igreja, na missa, faça essa oração mentalmente. Celebração da palavra. O ministro da Eucaristia na Igreja Católica pode, com autorização do pároco que o lidera, presidir uma celebração da palavra. Você sabia? O ministro da Eucaristia, aquele que entrega a hóstia consagrada ao fiel, pode presidir uma celebração da palavra, havendo autorização do seu pároco. Intercessão. A intercessão dos santos junto a Deus é poderosíssima. Intercessão é pedir a um intermediário por algo que se quer de Deus. Nossa Senhora, por exemplo, é intercessora. Ela não é a ponte que leva a Deus Pai, mas Maria Santíssima atravessa essa ponte, que é Jesus, seu amado Filho. Portas para o mal. Amigos e amigas, muitas pessoas abrem as portas da sua vida para a entrada do mal, do maligno. O fiel católico deve rezar por elas e, se possível, dar-lhes orientações positivas. Louvor a Deus. Doxologia significa louvor ou adoração a Deus. Doxologia é louvor ou adoração a Deus. E a doxologia acontece na missa, por exemplo, quando o sacerdote, na oração eucarística, diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, e levanta a hóstia consagrada. Alguns números na Bíblia, o que significam? O número 3 na Bíblia se refere a Deus. O 7 é algo que é completo, perfeição. O número 10 é perfeição. O 12 é algo completo, totalidade, como as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. 40 é um tempo muito forte, de provação, de conquista. O número 1000 significa um tempo muito grande. 3 anos e meio, metade de 7, significa
perfeição. Septuaginta. Você sabe o que significa Septuaginta? Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica em Alexandria, no Egito. Na época do fato, existia uma enorme biblioteca na cidade. O rei do Egito queria ter todos os livros no local e por isso mandou buscar 70 rabinos sábios na Terra Santa, que fizeram a tradução da Sagrada Escritura, Antigo Testamento, do hebraico para a língua grega. Isso se deu no ano 200 a.C. A Igreja Católica fez uma depuração quando aproveitou esses escritos para a Vulgata, a Bíblia traduzida para o latim por São Jerônimo. Adão. Você já procurou meditar sobre o primeiro homem, Adão? Adão, o primeiro homem do mundo, foi salvo. Há uma tradição na Igreja Católica que Jesus Cristo salvou Adão. Olha, é uma tradição, não é dogma de fé. O ponto original da humanidade é Adão. Dele surgiu até mesmo a primeira mulher, Eva, que foi tirada das suas costelas, do seu lado. 20.000 santos na Igreja Católica. Olha que beleza, né? São pessoas que fizeram o bem. A Igreja Católica Apostólica Romana canonizou mais de 20.000 santos. Há alguns em que há dúvidas sobre sua existência real. A Igreja, no entanto, não proíbe o culto a eles, pois pode ser que tenham, sim, existido. Até mais ou menos o ano 1000, os santos eram elevados a essa posição por proclamação. O bispo aceitava o culto a eles, que eram então proclamados. Cultuar os santos não é problema, pois prestam-se a eles culto de veneração e não de adoração. Adoração é só a Deus. Milagre. O milagre é algo extraordinário, ou seja, contra a natureza. Deus só cura por milagre em casos especiais. E somente Ele sabe por que faz milagres para alguns e não faz para outros. Na Igreja Católica, para se atestar um milagre, são necessários vários procedimentos. Há uma pesquisa rigorosa com a participação de diversos médicos. Existe até um espaço de tempo aguardado a fim de verificar se uma cura milagrosa aconteceu mesmo e a doença não retornou. Alma. A alma é imortal. A alma é imortal, ou seja, não morre. Para os católicos, é essa a crença. A alma foi criada à imagem de Deus. Assim, o ser humano terá a vida eterna ou a perdição eterna. Já o animal, o bicho, quando morre, desaparece totalmente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, porque Deus é onisciente, além de onipresente e onipotente. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus. Jesus falava o aramaico. Maranatá é o dizer dos católicos. A pronúncia dos nossos irmãos separados, das comunidades evangélicas ou protestantes, é Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É o juízo final, a parousia. O retorno definitivo de Jesus, quando teremos corpos glorificados, se nós crermos nele como Deus, formos batizados e nos arrependermos dos nossos pecados. Viveremos para sempre, perenemente, por todos os séculos dos séculos, perpetuamente.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, arroba Paulo Roberto Maciel 6 /, arroba Paulo Roberto Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. A paz de Cristo Jesus nosso Deus.